Cá entre nós aqui, quem é que nunca teve que lidar com um chefe chato, não é? Difícil, aquele que não sabe ouvir, que nunca sabe elogiar, mas na hora de criticar é ótimo. Quem nunca, né, gente, conviveu assim? Alguns assuntos a gente nem costuma falar, mas a gente aqui no Bom Dia fala. Professor Gonçalo Pontes, empresário, graduado em economia, reconhecido como um dos melhores entre os 25 palestrantes do país nessa área motivacional e de capacitação profissional, está com a gente hoje aqui no Bom Dia. Prazer imenso recebê-lo, professor. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Vamos começar definindo o que é o tal do chefe chato. Inicialmente é uma pecha que nós temos que ter muito cuidado enquanto assim o nominar. Inicialmente, veja que nós estamos vivendo uma época, Patrícia, onde a pressão ela faz parte do dia a dia, porque as empresas precisam de resultados. Essa virada de século, né, prevista pelo Nostradamus, ele dizia que o mundo iria acabar. Isso. E realmente ele acabou, só que surgiu um novo mundo. Um mundo onde o profissional passou a precisar mais dele do que de favores. E aí vem a grande questão. Ser líder, né, ser esse chefe hoje em dia, é aquele que tem que buscar resultados. Ele é responsável por toda a meta da empresa, enquanto o profissional tem apenas parte dela. E esse chefe não pode ser colocado com essa pecha de chato, porque faz a pressão para que vai buscar, que é exigente, que gosta das coisas bem feitas. E em muitas ocasiões, o profissional no Brasil, ele tem aquele jeitinho brasileiro de achar que, por exemplo, humanização no trabalho é trabalhar menos. A humanização no trabalho é trabalhar com menos vigor, com menos potencialidade. E é exatamente o contrário. A humanização no trabalho tem a ver com a liberação da dopamina, o hormônio da satisfação, que tem tudo que vai passar necessariamente, às vezes, pelas cores do trabalho, mas nunca por trabalhar menos. Então, às vezes, o profissional coloca o chefe chato pela exigência que ele é. Né? Vivemos hoje um momento da relação interpessoal no trabalho, influencia diretamente no resultado das empresas. Agora, a grande questão é quem lidera, ele tem que saber lidar com pessoas. É um fato, é como você diz, aquela questão de saber lidar, de saber conversar, de saber ouvir. Em muitas ocasiões, esse chefe ele não está preparado para aquele posto. E aí vem um grande problema do Brasil. Às vezes tem empresas que têm um grande vendedor, tem aquele profissional fantástico e sem treinamento ela coloca esse profissional, ela ascende esse profissional para o posto de líder. Esse líder que foi ali colocado apenas por resultados, sem a mínima noção científica, seja acadêmica, de como liderar, ele realmente enfrenta dificuldades. Agora, o líder ele pode aprender a ser líder também, né? É uma faculdade que a gente aprende. Sem dúvida, né? Isso é até uma quebradura de paradigmas, porque outrora dizia-se que esse líder era aquele que já nascia líder, era inato dele, mas não. Hoje em dia não, hoje em dia nós temos a capacidade de formar líderes, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, então, para a gente pontuar algumas questões de erros comuns desses chefes que, de fato, são chatos. Por exemplo, tem uns que dizem assim, não, aqui na minha empresa eu trato todo mundo igual. Tá certo isso? Não tá. Veja bem, se todo ser humano ele é diferente, tratar todos por igual é um erro absurdo do líder. Olha só, aqui um exemplo prático. Há líderes que dizem assim a um funcionário, por favor, me traz a farinha. Vem aquele profissional que leva a farinha sem nada perguntar, apenas obedecendo. Tem aquele segundo tipo de comportamento que pergunta, para que é que você quer farinha? E tem um terceiro, que já leva o bolo, imaginando que aquele líder queria o bolo e não só a farinha, queria a farinha para fazer o bolo. Esses três comportamentos, por serem diferentes, eles não podem ser tratados igualmente. Olha, até na semana passada a gente falava isso na CBN, de um exemplo de um dos nossos ouvintes, ele dizia o seguinte, existe aquele profissional chamado João, aquele João que só vai na pressão. Tipo, o líder tem que falar com ele, olhando nos olhos, dizendo, olha, preste atenção, João, se você não chegar aqui com essa meta realizada até o meio-dia, passa no RH. Porque é o jeito dele. Porque é o jeito dele. Que ele entende. Aí tem a Dona Marinha. Dona Marinha é aquela senhora doce, que você tem que falar com ela. Dona Marinha, por favor, eu tenho certeza que ao meio-dia essa meta vai estar pronta. Se por um acaso o líder mudar a forma de tratá-los, ou seja, tratar a Dona Marinha na pressão e tratar o seu João com tranquilidade, o João não vai ter proatividade e a Dona Marinha vai certamente ter um problema de saúde ali horrível. Enfim, há três comportamentos de líderes, eu defendo muito isso. Há o primeiro tipo de comportamento que é o chamado monocrata, aquele que bate na mesa, aquele que grita, aquele que abre a porta e já todo mundo ali fica com medo. E existe um segundo comportamento que vem idealizado por um americano chamado James Hunter, até autor de 2 best-sellers, Monge Executivo e o Líder Servidor. O James colocou o líder democrata. E o que é o líder democrata? É aquele que ouve para tomar uma decisão. E temos um terceiro tipo de comportamento de liderança que é chamado, um termo francês, laissez-faire. Ou seja, o monocrata bate, grita, o democrata ouve e o laissez-faire deixa livre a equipe. Se você me perguntar, ou perguntar aos telespectadores agora que nos assistem, qual o melhor, qual o mais moderno? 99% vai dizer que é o democrata, mas é um ledo engano. Você imagina o seguinte, que Deus nos livre. Estamos aqui nessa entrevista e você, a âncora do programa, a líder agora, toma no ponto
uma notícia que diz, olha, o prédio está pegando fogo. Se por um acaso você for uma líder democrata, você vai reunir a sua equipe com os câmaras e todo aquele pessoal vai dizer, olha, uma pessoa de cada vez vai falar, o prédio está pegando fogo. Qual a sugestão? A possibilidade de todos morrermos é enorme. Se você for laissez-faire, aquele líder que deixa a equipe livre, há uma tendência normal de quando você disser o prédio está pegando fogo, a maioria correr atrás de quem saiu na frente, por uma questão de sobrevivência humana. Né? Há uma tendência de seguirmos quem vai na frente em situação de perigo. Mas nesse momento, o que é que a Patrícia tem que fazer? Ser um monocrata, ser um autocrata, bater na mesa e dizer, gente, a metade da minha turma vai para o lado direito, a metade da turma vai para o lado esquerdo, que o prédio está pegando fogo. Do contexto. Né? Ou seja, qual é o melhor comportamento de liderança que existe? Aquele que sabe se comportar de acordo com o que a situação pede. Em muitas ocasiões, o líder tem que bater na mesa, em outras ele tem que ouvir, em outras ele tem que deixar a equipe livre. Ou seja, esses comportamentos eles se diferem de acordo com o que a situação vem a pedir. Nossa, que aula! Passaria amanhã conversando aqui, viu? Aproveitando que tinha 2 horas agora de duração, falaríamos a manhã inteira sobre formas de liderança e formas de trabalhar, de ser proativo no trabalho, mas teremos outras oportunidades, viu, professor? Foi um prazer imenso. Até a próxima. Muito obrigada.